Olá, sejam bem-vindos. A gente está indo para a aula 6 do módulo 4 e do Yoga Sutras de Patanjali. Esse módulo é o módulo que vai falar desse texto clássico do Yoga Sutras de Patanjali. E como eu acabei de falar, essa é a aula 6. Então, você que está aqui agora nesse momento e perdeu as aulas que já passaram, vai lá e retoma as aulas, tá? Porque a primeira aula vai ser a aula onde a gente vai falar a dinâmica de como no tempo clássico, né? A gente está falando entre século 4 e 5 depois de Cristo, surgiram textos que são chamados de sutras, tá? E sutras são pequenas frases com grandes significados, né? Tem essa ideia de suturar o conhecimento mesmo, de sutura mesmo. A gente vai fazer uma sutura, né? Uma costura. E aí, fala também na aula 1 desse tipo de texto e também do filósofo Patanjali, tá? Fala do filósofo Patanjali histórico e mitológico, para vocês entenderem quem é essa figura, né? Quando a gente chama Ashtanga Yoga de Patanjali, é esse possível autor desse sutra, né? Desse livro que a gente está lendo e está fazendo um estudo de versos escolhidos, tá? Então, o que ocorreu antes dessa aula, que é a aula 6? A gente estudou o Sadhanapada, que sadhana é a prática espiritual. E a prática espiritual, aonde ele vai falar sobre os passos do yoga. Ele vai começar a falar dos passos do yoga. E aí, esse é o capítulo 2, tá? Aí a gente avançou para o capítulo 3. Aí o capítulo 3 ele vai falar dos 3 tipos finais do yoga, que é o Samyana. Aí ele vai falar de concentração, meditação e êxtase, nesse capítulo 3 que a gente estudou na aula passada, na aula 5. Agora, gente, a gente vai estudar o capítulo 1. Tá? Se vocês devem estar confundindo a cabeça, nossa, por que não começou do capítulo 1? Porque fica mais fácil de estudar dessa maneira, porque a gente começa a estudar a maneira prática do yoga, que é o Sadhanapada, e depois avança, né? O Sadhanapada do capítulo 2, ele termina no capítulo 3. Aí a gente vai estudar o Anga final, né? Que são Ashtanga Yoga. O que é Anga? Anga são caminhos, né? Então são 8 caminhos, tá? Aí nesse capítulo 1, ele vai falar do capítulo do processo final, que é o Samadhipada. Qual é o 8º passo, que é o êxtase do yoga? É o Samadhi. Então é o capítulo do Samadhi. Então o Patanjali, esse filósofo, ele vai se debruçar nesse capítulo 1 aí explicar para o estudante, o praticante de yoga, o que é isso, o que é a fase áurea do yoga. Não é o capítulo final, é o objetivo final do yoga, o Samadhi, não, mas é um capítulo importante. Tanto é que ele é um passo importante, tanto é que ele dedica um capítulo inteiro para falar de Samadhi. E aí, quando a gente for finalizar, acho que nesse capítulo vai dar 2 ou 3 aulas, a gente vai pro Kaivalya, que é o capítulo final, né? A libertação, digamos assim, a cereja do bolo, né? E daí a gente pode se dizer que é assim o objetivo de todo o yogin, daí ele vai explicar isso. Mas a gente vai se ater agora ao Samadhipada, mas também a gente vai entrar em contato agora com o que já foi estudado, um resumo, né? Imaginem vocês, já foram 5 aulas, eu vou tentar fazer esse resumo durante alguns minutos do que foi estudado até agora, nesses 2 capítulos que a gente estudou, que é o capítulo da prática, que é o Samadhipada, e também que é o esplendor do yoga, que é o Vibhuti-pada, onde ele fala dos poderes também que o praticante de yoga adquire, tá? Então, a partir de agora, isso é um resumo muito sucinto até a gente chegar nos slides do Samadhipada, que é onde a gente vai começar a nossa aula hoje, tá certo? Então, vamos comigo. Ali no capítulo 2 que a gente começou, Patanjali já dá a porta de entrada do praticante de yoga, que é o tapas, que é o que é a disciplina, né? O Svadhyaya, que é o estudo das escrituras, isso que a gente está fazendo, o estudo das escrituras e o estudo de si próprio, e o Ishvara Pranidhana, que é a sua devoção, a sua fé, né? O praticante tem que expor, tem que manifestar a sua fé
Não pode ficar só no campo mental. Esse é o yoga da ação. Então, quando tu quer fazer um yoga da ação, você tem que sempre ter muita disciplina, sempre tem que estudar, mas sempre tem que ter a sua fé também, né? Manifestar esse campo sutil no ser, tá? Então, assim, o Kriya Yoga, ou seja, o yoga da ação, tem a finalidade de alcançar o que a gente vai estudar agora, que é o êxtase, o samadhi, a iluminação, mas também tem a finalidade de atenuar as aflições, que a gente chama de kleshas, tá? Então, há toda essa prática de yoga que a gente vai ver através do Ashtanga Yoga de Patanjali, que na verdade a gente já viu, né? Tô fazendo um resumo. Ele tem essas duas finalidades, tá? Chegar ao êxtase para um praticante de intensidade grande e também tem a finalidade de atenuar as aflições, né? A gente que pratica yoga, a gente consegue viver uma vida mais desapegada e mais atrelada, mais equilibrada, não é verdade? Então, diminuir as aflições. Aí ele vai falar, vai pontuar as causas das aflições, né? Que é o ponto de partida da ignorância, o avidya, né? E aí, desse avidya, que é essa ignorância espiritual, surge por que a gente tem essa ignorância espiritual? Porque a gente tem um asmita, o senso do eu. O nosso senso do eu é um senso limitado. O yoga se debruça muito por essa ideia de que a gente tem um asmita, que é um senso do eu, do ego, mas a gente se limita a isso. E isso é uma causa de aflição. Às vezes a gente, por exemplo, acha que é uma pessoa ansiosa e asmita, senso do eu sou ansioso e vai levando essa ideia para frente, onde na verdade é um fluxo interno, né? Então isso é uma causa de sofrimento. Ignorância, senso do eu, o apego e o anseio, né? O raga e divesha. O abhinevesa, o nosso apego à vida, a gente tem muito medo de morrer, isso causa muita frustração na nossa espécie, né? Muito medo, muita tensão, né? Falar em morte é uma coisa que nos traz sofrimento, então a abhinevesa é isso, né? Também. Então essas são as 5 causas, né? A ignorância, o senso do eu, o apego e o anseio e o medo da morte, o abhinevesha, tá? Isso ele está falando lá no verso 3 do capítulo 2, tá? As causas do sofrimento, que eu acabei de falar ali para vocês, né? Que são os kleshas, e essas causas de sofrimento têm essas 5 causas. Aí Patanjali, no verso 11 do capítulo 2, ele fala que isso pode ser superado pela meditação, tá? Pelo processo de dhyana, pelo processo de meditar. Por isso que é importante a gente saber os passos do yoga, né? Os passos do yoga são importantes. Isso, com certeza, ele está falando ele escreveu para praticantes de yoga já. Então é como se fosse uma partitura de música, né? Aquela pessoa já entendia, já conhecia a música e só vendo os sutras ele seguia esse manual. No nosso caso, eu estou aqui na figura de um professor e estou tentando explicar para vocês, como se fosse um professor de música, só porque é um professor de yoga, né? Explicando toda essa ideia do yoga clássico, tá? Então, as aflições, elas são superadas através da meditação. Ou seja, se você meditar de qualquer forma, você vai conseguir viver uma vida com menos atrito, né? Com menos kleshas, menos aflições, tá? Aí ele vai se dedicar um pouco naquele processo que a gente estudou dos gunas. O gunas é a manifestação, né? Os gunas têm o objetivo de emancipação e também de sentir. Por exemplo, você se sente um pouco tamásico, que é preguiçoso, ou um pouco rajástico, né? Tamas e rajas, a gente estudou, aí, acho que na aula 3 ou 4, se eu não me engano, esse processo. E aí os gunas têm esse processo de que ou você sente isso, em um processo de autoconhecimento, e se apega a isso, né? Que é um processo de boga, de fruição, ou você se emancipa, que o autor chama de involução, ou seja, você não está mais ligado a esse processo dos gunas tamásico, preguiçoso e rajástico, ansioso, né? Eu estou resumindo muito, isso é um assunto que a gente trabalhou e ficamos bastante tempo aí estudando só os gunas, tá? Se você acendeu muito a luz da interrogação, você vai ter que voltar lá nessa aula, mas segue, porque daí já dá uma esclarecida, né, do que é. Tá? Então é isso aí. Os gunas têm esse processo de tu sentir e um processo de tu se emancipar. Tá? O meio de se emancipar aos gunas, a esse processo de
de apego ao passado e ao futuro, vamos dizer assim, de preguiça e de ansiedade, é através do momento presente, vivenciar o momento presente. Você se perceber, às vezes, um pouco preguiçoso, isso é um viveka, você percebe isso, um vivekim, né? Consegue perceber-se ansioso ou, ou preguiçoso. Então, quando você faz viveka kriyatir, né, que ele fala em visão ininterrupta do discernimento. Você vive o momento presente. Hoje se fala muito, né, de vivenciar o momento presente, viver no aqui e no agora. Então, para esse texto, isso ele está falando no verso 22 já, né, já quase na metade dos sutras, ele fala que esse processo é um processo de emancipação que apenas no momento presente a gente consegue. A gente consegue transcender os gunas a partir do momento presente, tá? Aí ele chega, né? Aí ele começa a falar do Ashtanga Yoga, que é que a gente estudou no módulo passado, no módulo 3, que é o yoga de 8 membros. Então, para vocês terem uma noção, assim, no verso 28, ele vai começar a falar de como se pratica, né? Como é que é a prática do yoga propriamente dito. Aí ele vai falar que os 8 membros do yoga, essa prática, o Ashtanga Yoga, ele tem como objetivo reduzir as impurezas. A gente trabalhar mesmo esse processo de autolapidação interna, né? E com essa redução das impurezas, brilha a sabedoria. Brilha esse processo da sabedoria espiritual, que não é a ignorância espiritual, né? Não é o avidya, que ele falou lá no início. Avidya, ignorância espiritual. Vidya é sabedoria, né? Aí, com a prática do Ashtanga Yoga, aí brilha o fulgor da sabedoria. É esse que ele fala no verso 28. Aí ele vai começar a falar, né, de yamas e niyamas, que a gente falou, que são os princípios morais e éticos do yoga. Aí ele vai falar de posturas de yoga. Aí ele fala de exercício de respiração, pranayama. Aí o que ele vai falar? Já da ponte, né, entre o pratyahara. Ele fala, pratyahara é a reeducação dos teus sentidos, né? Aqueles sentidos que estão apegados, agora eles são reeducados e aí tu consegue fazer um processo de recolhimento interno. Você não tá tão disperso, né? Você consegue, de alguma forma, estar mais presente através da reeducação dos teus sentidos, tá? E isso daí ele fala que para isso acontecer, né, ele não precisa de nada, você não precisa de ter casta, não precisa, isso é independente de onde tu nasce, do lugar, ou do tempo, ou da circunstância. Essas são as palavras que ele usa no verso seguinte, né? Aí isso só vai precisar, para te trilhar esse caminho, vai precisar apenas do que ele denomina de Mahavratan. Mahavratan é o grande voto, ou seja, precisa ter um voto interno para praticar os 8 membros do yoga. Caso contrário, vai ficar meio difícil, né? Porque a gente precisa de uma disciplina bem grande, né? E isso a gente precisa para aprender coisas complexas e para aprender coisas simples. Por exemplo, para você se alimentar bem, ou para você viver uma vida simples, né? Não desejar tantas coisas materiais. Por exemplo, você precisa de uma disciplina grande, né? Para se alimentar bem, não ficar tentado a comer um chocolate, vamos dizer assim, né? É uma coisa simples, não é? Mentalmente é simples, mas exige uma disciplina e um Mahavratan mesmo, um grande voto que senão não consegue. Aí ele deixa isso muito claro assim já nos sutras finais, tá? Aí esse foi o resumo do sutra que ele fala da prática espiritual, que é o Sadhanapada, e depois a gente seguiu, fez uma aula inteira sobre o esplendor do yoga, que é o Vibhuti Pada, onde ele vai falar de poderes e vai falar dos 3 últimos angas, que é o Dharana, Dhyana e Samadhi. O que é Dharana? Dharana é a tua concentração, depois que tu chega no Pratyahara, onde tu reeduca os teus sentidos, não fica tão distraído, né? Não fica tão apegado às coisas externas, aí você tem condição de se concentrar. Caso contrário, vai ficar aquele tormento o tempo todo. Então, nesses três últimos angas, que é o dharana, concentração, o dhyana é aquele processo onde, além de concentrado, você está contemplando. Vamos dizer assim, ontem, por exemplo, teve uma lua linda aqui onde eu moro. E a gente ficou olhando a lua, então a gente estava olhando a lua e concentrado na lua. E, de certa forma, a gente estava contemplando a lua. Então, dhyana, que é meditação,
é contemplar, ou seja, tu não fica pensando nada, só contempla. Mas para isso tu precisa estar olhando a lua, né? Precisa estar concentrado. Caso contrário, tu vai estar olhando, sei lá, ó, uma pessoa passando do teu lado, um cachorro, ou a conversa de alguém que esteja do teu lado. Então, só para vocês entenderem o que a gente está falando. Dharana, concentração, dhyana, meditação, né? Tu consegue meditar. E aí ele vai falar de samadhi. Samadhi é o quê? Samadhi é o êxtase, é a tua comunhão. Então, ou seja, tu e a lua já não tem tanta diferença, porque a gente é feito da mesma matéria, né? A gente está em união. Então, você já tem uma comunhão com essa lua. Estou usando o exemplo da lua por causa ontem da lua. Mas isso pode servir para muitas outras coisas, né? Aí, através desses 3 últimos angas, né, importantes, que por isso que é o esplendor, né? Ele deixa para falar isso no esplendor do yoga, que é o vibhuti. Então, esses 3 últimos já é o que o yoga te dá, né? Já é o que o retorno daquela tua prática austera e ininterrupta, ele vai te dar esses 3 elementos aí. Tá? Através desses 3 juntos, aí esses 3 praticados juntos, ele dá um nome que se chama Samyana. Tá? Os 3 praticados juntos se chama de Samyana. Isso ele fala no verso 4 do capítulo 3, tá? Aí no verso 6 ele dá uma acalmada na gente, porque ele fala assim, não, isso é um processo gradativo, tá? Isso é um processo que ele vai acontecendo aos poucos. Não se pro estudante, né, pro praticante não se frustrar, né? Poxa, eu não consigo nem me concentrar, eu não consigo nem reeducar meus sentidos, né? Mas não, fica tranquilo, isso é um processo bem gradativo, né? Lento e gradativo. Aí ele vai falar que a percepção direta disso, ele vai através do Samyana, aí a pessoa fica atento aos seus gatilhos mentais, que ele chama de sanskara, ou seja, aqueles, por exemplo, seus traumas, né? Seus traumas mentais. Através desse processo de concentração, você tem uma expansão mental muito grande, você tem a atenção, você sabe, você consegue curar um trauma, por exemplo. Você consegue curar um gatilho que te causa coisa emocional. Por exemplo, se essa mesma lua que eu olhei te relembrasse um processo traumático na sua vida, você não conseguiria nem se concentrar e nem contemplar a lua, quem dirá fazer uma fusão com a lua, né? Porque ele gerou um sanskara. Sanskara é um que gerou um gatilho mental. Essa lua te lembrou de um processo delicado na sua vida e tu chorou, não consegue. Aí, através desses 3 processos meditativos que você pratica através da prática de yoga, você tem a capacidade de depurar isso. Você olha a lua e não faz esse link com esse processo traumático que você teve. Você consegue fazer o Samyana, você consegue fazer os 3 últimos passos ali. Tá? Daí ele vai começar a falar de poderes, né, que são siddhis. E se você consegue prestar atenção nos sanskaras, aí ele diz que a pessoa que tem esse daí consegue até, quando uma prática é uma prática avançada, ela consegue até saber dos seus nascimentos anteriores, né? Saber das vidas que teve antes, tá? Aí, ó, através do processo de Samyana, ele vai falar um pouco dos chakras. A gente não teve um módulo dos chakras ainda, vai ficar um pouco mais para frente, mas eu acho que quem está assistindo aqui é praticante de yoga, isso a gente aprende no estúdio de yoga, né, com o professor de yoga no dia a dia. O que a gente faz aqui na teoria de yoga é pegar todo esse ensinamento e dar um estudo mais aprofundado, tirar nossas curiosidades. Isso serve muito para nossa prática também de tapetinho. Aí, através da prática no umbigo, o praticante ativa os seus poderes, né? Através da sua prática ali nos chakras iniciais ali, tá? Daí isso ele falou no verso 29 do capítulo 3. Aí o Samyana, ele vai falar depois dos chakras, ele fala de vários pontos, né? No chakra da garganta, terceiro olho, aqui ele falou do umbigo, que tu consegue ativar alguns poderes paranormais, vamos dizer assim. Aí ele vai falar dos pranavayus, que daí já são processos de prânico também ligado. Quando a gente falar de pranayama, a gente vai ter que estudar primeiro os pranavayus, que são os canais energéticos onde o prana entra, né? Esse fluido vital. Aí ele vai falar que cada pranavayu ele dá dá força, outro dá leveza, né? No caso dos pranavayu,
os pranavayas, os pontos de força do corpo ativas também poderes, tá? A gente tem campo de forças por todo o corpo, tem aqui no ombro, tem no tórax, na barriga, né? Então todos eles influenciam na gente. Quando você faz o samyana, que é um processo de concentração, contemplação e meditação nesses pontos prânicos, né, os pranas vayas, você ativa um poder também, um siddhi, tá? Só para recapitular esses dois últimos pontos. Coágulos energéticos são os chakras. Pranavayas são pontos energéticos do nosso corpo, tá? Que, sobretudo, é o samana, vyana, udana, prana e apana, são 5, e eles estão em determinadas partes do corpo. A gente vai estudar muito mais precisamente isso mais para frente, mas para vocês terem ideia. Coágulos são uma coisa que você medita e adquire poder no chakra, e pranavayas também nesses pontos energéticos, só porque são mais expansivos, né? O tórax inteiro, o quadril inteiro, os ombros e o pescoço inteiros, né? Diferente de tu meditar num pontinho aqui, por exemplo, no Agnya Chakra, que é no terceiro olho. Aí ele vai falar também que nada disso tá... Se o praticante chegou nisso, né? O praticante que conseguiu praticar o Samyana não pode dar margem ao apego, ao orgulho, ficando atento para não retornar aos níveis inferiores de consciência. Ou seja, você chegou a esse ponto, você não virou um mestre, nem tampouco está livre das influências externas. Não tem, você tem que toda a vida ficar na vigilância, praticando isso de forma vigilante, tá? Então, já deu nesse resumo 20 minutos de aula. Eu vou tentar passar para vocês aqui um pouco do Samadhipada, e aí a gente vai tentando seguir aqui, tá? Pelo menos mais uns 10 minutinhos de aula para não ficar muito pesado, pelo menos essa primeira página, né, de yoga. Então aqui, esse é o capítulo 1, tá, gente? Capítulo 1, Samadhipada. Agora começa a exposição do yoga. Então, Yoga Chitta Vritti Nirodha, esse é o primeiro verso. Então, ele vai falar sobre o que é o yoga. O yoga é a contenção das flutuações da consciência. No verso 2, aquele que vê si mesmo transcendente subsiste em sua forma essencial. Então, ele está falando aqui de Purusha, tá? Ele vai começar a comentar aqui embaixo. Ele está falando de si mesmo transcendente, tá? Não é o asmita, a noção de eu. Lembra que eu falei lá no início para vocês. Aqui ele está falando de um si mesmo já que tem essa noção de que está em yoga, né? Em estado yógico, que está em estado de conexão com o todo. Em outros momentos, o si mesmo conforma-se às flutuações, tá? Ou seja, esse si mesmo, esse Purusha, às vezes ele é eclipsado, tá? Pelas flutuações da consciência, tá aqui, ó. Tá? Por isso que a prática do yoga é o quê? A contenção disso, para que possa surgir a nossa essência. Vamos ver aqui o comentário do George Feinstein sobre isso, ó. No estado de não iluminação, tá? Nós nos identificamos conscientemente com o si mesmo, ou o Purusha, né? Ou seja, nós não nos identificamos com o Purusha, com aquele estado de êxtase, estado de iluminação, ou seja, a nossa partícula de Deus é o Purusha, tá? Mas concebemos-nos como indivíduos isolados dotados de características particulares, ou seja, ego, né? Isso não significa, porém, que o si mesmo esteja ausente, está apenas eclipsado, tá? Então, o si mesmo ele está apenas eclipsado. O teu estado iógico está eclipsado, está desbotado, tá? A contenção dessas flutuações realiza-se mediante a prática do yoga e da impassibilidade. Aqui ele usa esse termo meio maluco aqui, né? Impassibilidade. Mas na verdade está falando de apego, tá? Mediante a prática, que seria a prática o quê? A prática que a gente viu lá, né? O Ashtanga Yoga, a prática é isso aí, você se desenvolver e praticar, que precisa, né? Precisa de uma força para a gente seguir, tá? Olha aqui, a prática, a abhyasa, é um exercício feito em vista da aquisição da
estabilidade, nesse estado de contenção, tá certo, gente? Então, como a gente faz ali o Dharana, o Dhyana e o Samadhi, a gente está em um estado único, está um estado de contenção. Mas essa prática só se afirma depois de ter sido cultivada adequadamente e ininterruptamente por muito tempo, tá? Então, novamente, assim como ele falou lá no verso passado, que ele falou que é lento e gradativo, aqui ele vai voltar, vai reiterar aqui, ó. É cultivada ininterruptamente por muito tempo, tá? A gente precisa de um tempo. Aqui no verso 14 ele vai falar isso. Aqui ele usa, ó, vairaja, que é o que? O desapego, mas ele usa esse termo, impassibilidade. É a certeza da maestria do yogin. Não tem sede das coisas visíveis, nem das reveladas invisíveis. Você precisa, sim, de uma prática, mas você precisa do apego, tá? É uma prática do apego, porque a gente tem essa visão bem, vamos dizer assim, pragmática, né? A gente precisa praticar uma coisa, pra que eu vou praticar yoga, né? Pra quê? Sempre esperando um resultado, daí a gente não consegue praticar isso aqui, ó, o desapego. Você lê um livro, pra quê? Passar num concurso, né? Pragmático, não é? Você tem que ler o livro pra quê? Porque todo conhecimento é válido. Então, vairaja é isso aí. É tu ler, todo conhecimento é válido. E por fim, para encerrar aqui, já está meio longa a nossa aula, com essa intensidade pode ser pouca, medíocre ou excessiva. Existe também uma diferença em quão próximos os yogin podem estar do samadhi supraconsciente, do êxtase, tá? Aí vai depender da pessoa. Se a pessoa pratica pouca, né? Medíocre ou excessiva. Se a pessoa pratica bastante, a pessoa vai chegar mais próximo de samadhi, mais próximo do êxtase, da comunhão. Se a pessoa não tem tanta vontade de praticar, ela vai ficar mais nas margens, né? Mais nos estados de consciência mais próximo desse consciente mesmo, dessa visão comum de vida que a gente tem, mais ligada ao ego. Tá bom? Resumo e começo do Samadhipada, o capítulo do êxtase, né? Da iluminação. Gratidão pela presença e até breve. Namastê.